Filmes, revistas em quadrinhos, desenhos, séries, streaming e YouTube e todo tipo de conteúdo que você consome nunca foram apenas diversão. Toda mídia pode ser utilizada e é utilizada para cima de você como uma ferramenta poderosa de modelagem cultural, dando forma a valores, normas, percepções de realidade e comportamentos, muitas vezes fazendo essa modelagem de modo sutil, repetitivo e inconsciente, mas a modelagem está acontecendo. E quem ainda acha que é só escapismo, que só está ali se divertindo um pouco naquele game, só está assistindo isso ou aquilo para poder passar o tempo, está na verdade existindo como um ratinho em um labirinto de vidro, participando do experimento sem ver o pesquisador ou as paredes do laboratório. Nos anos 1960 e 1970, George Gerbner, jornalista e um dos maiores teóricos da comunicação de massa do século XX, defendeu em sua tese de doutorado o que ficou conhecido como teoria da cultivação. Naquela época, a TV estava começando a substituir o rádio, mas Gerbner enxergou longe. E o que ele disse naquela época pode ser aplicado como uma luva à sociedade do espetáculo que nós vivemos hoje, com gente conectada em redes sociais e Wi-Fi e smartphones em toda parte. Os seres humanos adquirem conhecimento não apenas por meio da experiência física direta, mas também por meio de histórias que criam um ambiente simbólico. Gerbner identificou 3 tipos de histórias que constituem a cultura. Como as coisas funcionam, que são histórias ficcionais que revelam a dinâmica invisível da vida humana. Como as coisas são, que são notícias que confirmam as regras e os objetivos da sociedade. E o que fazer, que são histórias de valor e escolha, como leis e religião. Na época de Gerbner, a televisão havia se tornado a principal narradora, substituindo escolas e pais como o principal agente de socialização da cultura. Hoje é a internet. Mudou o veículo, mas a dinâmica de modelagem continua a mesma. Quando uma mídia é onipresente, ou seja, quando uma mídia entra na maioria dos lares e na vida cotidiana de maneira acessível, sem exigir habilidades especiais como alfabetização ou esforço para consumir o conteúdo, e quando essa mídia é coerente e apresenta mensagens homogêneas sobre a sociedade em diversos programas e horários, essa mídia onipresente, ela cria uma realidade artificial que não reflete o mundo real com precisão. Em vez disso, essa realidade da mídia apresenta um mundo moldado aos interesses das instituições que controlam a mídia e que patrocinam ela. Por isso, as mensagens e os conteúdos que você recebe sempre enfatizam certas questões de modo repetitivo, seja retratando o mundo como mais violento do que ele é, ou supervalorizando a riqueza e certas profissões, ou distorcendo questões de gênero e relacionamento, ou normalizando o comportamento antifamília, ou fomentando um racismo seletivo, como nós temos visto com frequência nos últimos anos, desconstruindo a masculinidade tradicional. Com isso, com essa repetição dessa modelagem, os consumidores de conteúdo internalizam essa realidade distorcida entregue pela mídia como se aquilo lá fosse verdade. E essa modelagem suave, ela de repente não tem um efeito imediato, mas ela certamente tem um efeito cumulativo. E eu vou te dar 2 exemplos práticos de como a teoria da cultivação de Gerbner e essa modelagem cultural vão operando na sua vida. Exemplo 1. O cultivo da percepção da masculinidade como tóxica. Pode ver, homens fortes, provedores e estoicos são retratados pela mídia como vilões, idiotas ou opressores. Mulheres empoderadas, elas substituem os heróis clássicos. Dá uma olhada aí em reboots como Ghostbusters, Caçadores de Fantasmas ou Branca de Neve recente que flopou feio. Vários estudos e observações mostram o impacto disso. Meninos expostos a esse tipo de mídia, de conteúdo, eles têm mais dificuldade com autoestima, com emoções e não têm orgulho de ser homem. Exemplo 2. O cultivo da percepção da inversão de atributos. Você encontra essa inversão de atributos em filmes e conteúdos que glorificam a independência radical, desvalorizam o casamento, desmerecem a família tradicional, promovem a promiscuidade ou ficam empurrando a história de mulheres empoderadas e fortes que não precisam de homem para nada. A teoria da cultivação de Gerbner expõe à luz clara do dia
essa convergência de incentivos apontados para a reengenharia social, essa modelagem pela cultura. Você tem uma multidão de criadores que agem como idiotas úteis, você tem pressão de ativistas, produções de Hollywood, pequenos vídeos de sinalização virtuosa, que vão todos produzindo ratos que acham normal hoje o que seria considerado uma aberração há 30 anos. E com isso, os ratos continuam no labirinto, sem nunca enxergar o labirinto. Eu encontro esses ratinhos diariamente nos comentários dos posts que eu publico nas redes sociais. Para deixar de ser um ratinho de laboratório e começar a acordar de verdade, eu recomendo que você comece a empregar 3 estratégias. Primeiro, consuma criticamente. Pode parecer redundância, mas assista com olhos abertos. Olhos abertos. Sempre pergunte: qual mensagem sobre homem ou mulher, sobre família ou sociedade está sendo empurrada com esse ou aquele conteúdo? Sempre tem uma mensagem sendo empurrada. Se você não enxerga a mensagem, não é porque aquela mensagem não está lá, é porque você é só um ratinho cego mesmo. Segundo, desmonte a narrativa. Como você já sabe que a teoria da cultivação está operando dia e noite sem descanso, torne-se um perito em desmontar os filmes, as histórias e os conteúdos que você consome. Exponha subtextos, contraponha aquela narrativa com fatos da biologia e papéis tradicionais comprovados pela ciência, pela tradição e pelos milhares de anos de história da nossa espécie nesse planeta. Contraponha aquela narrativa contra a realidade que você percebe, que você vê com seus olhos e sente com seu corpo. Não aquela narrativa ilusória de modelagem cultural que está aparecendo na telinha para você. Terceiro, seja seletivo. Priorize histórias atemporais, clássicos, filmes que reforçam meritocracia, estoicismo, família. Evita ficar se empanturrando de lixo superficial e historinhas que são simplesmente divertidas e videozinhos bobos. Nada daquilo é bobo, nada daquilo é inocente. Tudo aquilo é programação cultural, é modelagem de comportamento. De novo, o fato de você não enxergar essa programação não significa que ela não exista. O fato de você não enxergar as ondas eletromagnéticas do roteador que está na sua sala não significa que o sinal de Wi-Fi não exista. Pessoas que só querem diversão servem como ratinhos para o experimento da cultivação da realidade artificial de Gerbner. Um dos meus trabalhos junto aos homens é justamente esse: despertar a energia masculina desses homens contra essa lavagem cerebral cultural e entregar antídotos para cada um desses caras. Só quem percebe a gaiola vai ter chance de escapar ou até de virar o jogo da gaiola. O resto, que acha que tem nada demais e que só estou problematizando tudo, esse resto vai continuar vivendo como um ratinho sendo cultivado dentro de um labirinto de vidro até o fim da vida.